Professor, eu quero começar esse nosso programa com uma pergunta que tem a ver com o seu primeiro artigo publicado na sua coluna nesse ano, que traz uma reflexão muito interessante sobre as forças que estão envolvidas com cognição, são as mesmas que estão envolvidas com a emoção e a razão. Isso traz para a gente uma reflexão muito interessante para esse início de ano, e você passeia por alguns temas importantes da nossa contemporaneidade. Quero entender melhor como equilibrar nesta balança da vida e das decisões e de tudo que a gente tem vivido, razão e emoção. Então, essa coluna, ela é uma coluna em que eu estou tratando de uma obra do escritor alemão radicado na Inglaterra nos últimos anos de vida dele, o Sebald, né? E ele tem uma obra que me chamou muito a atenção, que se chama, uma tradução é A Descrição da Infelicidade. Ele tem obras aqui no Brasil, publicadas pela Companhia das Letras. E nessa obra, então, ele está analisando escritos de gente como Cassirer, como Bernard, fala inclusive do Freud, do Kafka, porque é uma obra dedicada ao que ele chama de autores da virada do século, que estão no 19 e entram pelo 20, do Império Austro-Húngaro e posteriormente da Áustria, que tratam do sofrimento mental, da saúde mental, como se fala hoje. Isso que ele chama de infelicidade. E tem um dado momento em que ele cita, né, e eu faço essa citação, a qual você se referiu, em que ele está se perguntando, assim, isso no prefácio, na introdução, antes dele comentar cada um dos textos, ele fala assim, mas por que será que tantos escritores e tantos intelectuais se interessam pelo sofrimento, pela infelicidade, né? E aí ele dá uma resposta possível. Ele diz assim, é porque as forças que alimentam a cognição são as mesmas que dão energia à tristeza. Falava o contrário, né? As forças que alimentam a tristeza... O desespero, né? É, o desespero. Usa essa palavra. Então, assim... E essa resposta me chamou a atenção porque eu sempre suspeitei de alguma fórmula como essa para fazer a relação entre aquilo que me parece interessante, que me levou à filosofia, né? E essa sensação de que há um vínculo entre melancolia, conhecimento, que é um vínculo que vem desde Aristóteles, né? A suspeita desde a Grécia Antiga, que haveria algum tipo de vínculo entre o temperamento melancólico e aquilo, então, que ele fala como o Aristóteles, fala como pessoas mais interessantes, mais inteligentes, não fala inteligentes exatamente. Mas o Sebald também fala uma coisa, aí seguindo o Kafka e o Bernard, que eu cito na coluna, eu gosto muito do Sebald, ele fala que a modernidade é um projeto deficitário. Eu concordo em gênero, número e grau. A modernidade é um projeto deficitário. Isso ele fala, o Sebald, né? Professor, a gente pode concluir, então, com um ditado que é mais popular e menos profundo, de que a ignorância é uma bênção? Então, essa ignorância que é uma bênção é justamente a ideia de que se você sabe pouco, se você acaba tendo uma alegria mais simples, né? A tua pergunta me lembra um outro autor que eu gosto muito, chamado Fernando Aramburu, que é um escritor basco-espanhol radicado na Alemanha, que lançou aqui, no ano passado, saiu um livro dele chamado Quando os Pássaros Voltarem, livro belíssimo. Ele é um professor de filosofia, tipo liceu, assim, na Espanha, por volta dos 48, 49, 47 anos, 50, alguma coisa assim. A mulher o abandona. Eu não estou dando spoiler nenhum, porque isso você descobre nas primeiras 2 páginas do livro. A mulher dele o abandona por uma outra mulher, né?
E ela é uma mulher de sucesso, que tem um podcast com um monte de seguidores. E ele é um filósofo que acabou virando professor deprimido, que não suporta os alunos. Um quadro muito típico, né? E ele decide que vai se matar. Isso na primeira página, tá? Não é spoiler. E aí o livro acompanha mês a mês, porque ele diz que ele vai se matar quando os pássaros voltarem no próximo verão. O título em espanhol é Anduriões, acho que o título em português é mais belo. E aí vai mês a mês, se aproximando e tal. Bom, e ele fala uma hora, o Aramburu, que ele diz assim, que é uma espécie de sorte das pessoas que leem pouco terem muitas convicções. Interessante. Vamos abrir essa rodada aqui, professora Ellen Braun. Eu estou na dúvida se eu começo pela felicidade ou pela modernidade, mas, bom, já que a gente começou a falar... Duas grandes deixas, né? Exato, foram duas grandes deixas. Mas então tá, vamos para a felicidade / infelicidade, que é um tema constante que você traz, e um incômodo que me pega muitas vezes também, que é essa... busca hoje pela eterna felicidade, e isso ter virado assim, né, um marketing maravilhoso, todo mundo a sua fórmula de felicidade. Eu sinto esse incômodo, dessa obrigatoriedade da felicidade nos dias de hoje. Por outro lado, eu também fico pensando que se eu sou uma pessoa que estou ali na média, e acho que a maior parte de todos nós estamos na média ali, né? Também é muito duro se entregar completamente ao ceticismo, ao pessimismo. Quando você traz essa crítica, você pensa nisso? Porque eu sei, a gente já teve outras conversas, né? Dessas conversas com jovens na sala de aula, eu sei que você testemunha tudo isso. Você pensa nisso, Pondé, assim, de que para quem é médio, para quem é mediano, talvez um sonho de felicidade seja uma única salvação? Olha, dessa forma eu nunca pensei, dessa forma que você explicitou, né? É claro que eu tenho clara noção, inclusive lidando com jovens quase 30 anos, 29, 28 anos, e inclusive sabendo que as últimas gerações têm estado cada vez mais vulnerável. Esse é outro temão, né? Da saúde mental entre os jovens, que ele deve conhecer muito bem, né? Então, assim, então eu penso, mas não penso da forma que você falou. Então, o que acontece é que no dia a dia eu escrevo e reflito. O Karnal brinca comigo dizendo que eu sou o Schopenhauer dos trópicos. Né? Eu digo para ele que acho que é um pouco demais, né? Não sou tão pessimista quanto Schopenhauer, mas no dia a dia eu não tenho... Na verdade, eu não sou pessimista no dia a dia. Não? E na relação com as pessoas, não. Eu costumo dizer que eu tenho uma visão, uma cosmovisão muito próxima de visões trágicas. Eu penso que o ceticismo é um mecanismo bastante poderoso para organizar o pensamento e a observação da realidade, mas na experiência de vida concreta, eu não sou pessimista. Eu tenho um amigo que, quando chamo ele de pessimista, ele dá uma resposta que eu assimilei. É o seguinte, eu não sou pessimista, eu tenho 2 filhos, não posso ser pessimista. E eu quis tê-los. E, na verdade, me arrependo que não tive mais hoje em dia. Mas o ceticismo, ao qual você se referiu, eu tive um professor na graduação na USP, Porchat, grande professor, né? Bom, eu só tive grande professor na USP. Eu formei 90, eu acho, 86 a 90, alguma coisa assim. E o Porchat, ele dizia uma coisa que eu experimentei, que é o seguinte: quando você se encanta pelo ceticismo, e você lê, e você pratica, ele se torna quase uma segunda natureza. Então, eu sou naturalmente cético quando eu estou diante de determinadas questões. Mas no dia a dia eu não penso nisso. Quando eu quero dizer o dia a dia, eu quero dizer relação familiar, ou quando eu vou dar aula, na relação com o aluno, eu não fico pensando nisso o tempo inteiro. Porque quando eu dou aula eu tenho muito prazer, então não dá para ficar melancólico quando você tem muito prazer.
Bom, e a relação desse otimismo, pessimismo, ceticismo com a fé? Onde a fé se encaixa? Fé religiosa? É, sim. Espiritual? Ou outra espécie de fé, que seja confiança, eu não tenho convicção no futuro, no que não se vê. Então, eu não penso muito no futuro, né? Assim, no sentido de estar preocupado, nem achar. Por exemplo, eu não tenho nenhuma ideia do tipo, temos que fazer isso para melhorar o mundo. Eu não tenho essa inquietação. Na verdade, nunca tive. E quando era moleque, eu era anarquista, mas aquela coisa de moleque, né? Pegava bem, inclusive, com as meninas, não sei o quê. Mas, assim, a fé religiosa, eu dei aula durante muitos anos na cadeira de Filosofia da Religião, na PUC, né? No mestrado, no doutorado. A fé religiosa, eu não tenho fé religiosa. Eu costumo brincar dizendo que eu sou um ateu não praticante, como os católicos não praticantes. Quer dizer, por que eu sou um ateu não praticante? Porque, para mim, ser ateu foi muito fácil, né? Assim, o mundo é isso que a gente conhece, dizem que Deus é bom, estou falando do Deus cristão, claro, tradição judaica, mas radicalizado pela ideia de Deus é amor no cristianismo. O mundo é assim. Então, eu não consigo embarcar na do Leibniz, sabe? Esse é o melhor mundo possível. E explicar racionalmente o fato de que o mundo é violento, cruel, muitas vezes sem sentido. Então, eu acho o ateísmo muito fácil, racionalmente falando, né? Agora, quando eu digo que eu sou um ateu não praticante, é porque, primeiro, eu posso estar errado. Qualquer um pode estar errado naquilo que pensa num assunto como esse, que Deus não é uma variável sob controle epistemológico, né? Segundo, além de eu poder estar errado, portanto, não tenho que ficar pregando, né? Eu não vejo nenhum vínculo, como muitos ateus veem, entre ser ateu e ser brilhante, sabe? Não vejo nenhum vínculo. Eu conheço pessoas profundamente religiosas que são extremamente inteligentes, que articulam ideias de forma extremamente sofisticada. E não praticante porque eu não prego o ateísmo. Eu não fico enchendo o saco. É um ateísmo sem proselitismo. Eu não fico enchendo o saco. Você é religioso, você é religiosa? Então, por que o mal existe? Porque existem vários deuses. Qual deles eu acho isso um bode? Muito bem. Por isso que eu chamo de não praticante.